Bom dia, irmãos e irmãs. Nós chegamos à sexta palavra da cruz. Está consumado. Nessa quinta-feira da paixão, a gente quer deixar alguns pensamentos a respeito dessa expressão. E é no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 30, que nós encontramos as seguintes palavras. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não há dúvida, queridos, que a exclamação de Jesus está no centro do evento da cruz. Mas afinal, o que Jesus consumou? O que Jesus completou? Ora, Jesus venceu o pecado. A vitória sobre o pecado foi vencida na morte de Jesus na cruz. Deus ofereceu a Jesus pelos pecados de todo o mundo. E João Batista, ao encontrar-se com Jesus, reconheceu que Jesus seria o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas há uma outra vitória, a vitória de Jesus sobre a morte. A morte foi tragada, a morte foi consumada. Que dizia a ordem de Deus lá no começo, antes da queda de Adão e Eva em pecado? É Gênesis 2,17 que declara: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que a comer, certamente morrerá. Comer ali significava pecar, desobedecer, e a consequência era a morte, a separação eterna de Deus. Como diz Paulo, de uma outra maneira, em Romanos 6, 23, o salário ou a consequência, o pagamento do pecado é a morte. Portanto, se o pecado foi vencido na cruz, a morte também foi vencida. Agora, há uma outra vitória que eu gostaria de compartilhar com você nessa reflexão, nessa manhã. A vitória de Jesus também foi sobre Satanás e o inferno. E é Gênesis 3,15 que prenuncia isso: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a promessa de vitória sobre o diabo, e que ela viria através de alguém da descendência de uma mulher, Jesus Cristo, nascido de mulher. Quando Jesus exclamou: está consumado, tudo está completado, terminado, ele também tinha acabado de vencer Satanás e o inferno. A vitória estava completa e definitiva, e Jesus foi ao inferno para confirmar e anunciar a sua vitória, segundo a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 19, no qual Jesus desce para pregar em prisões. Amados, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele, Jesus, venceu Satanás e o inferno. Se você e eu cremos nesse testemunho das Escrituras, vivamos livres de toda e qualquer escravidão. Vivamos também servindo a Jesus diariamente com toda a paixão. Pense nisso, deseje, ore por isso. Deus o abençoe. Amém.